A segunda-feira do Internacional é de folga para os jogadores do departamento profissional, mas fora do campo há um assunto bem importante que será tratado na reunião do Conselho Deliberativo na noite desta segunda-feira: o aumento das mensalidades e uma possibilidade de um acréscimo de 25 milhões ao orçamento colorado. A namorada de Willian faz um post enigmático e o lateral poderia estar voltando ao Beira-Rio. Eu vou te contar algumas coisas que eu sei a respeito do bastidor de uma possibilidade de negociação e principalmente a vontade do lateral direito para o seu futuro em 2025. O Inter, que tenta contar com retornos importantes para a partida diante do Caxias no sábado, lá no Estádio Centenário. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo no Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Colorado tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Quero agradecer demais todo mundo que passou por aqui ontem, me desejando feliz aniversário, desejando também felicidades por conta do canal, né? Também são 3 anos de canal. Eu fiz o canal ligado ao meu aniversário justamente para ter essa dobradinha aí. Muito obrigado por todo mundo que escreveu nos comentários. Alguns eu consegui pincelar ali e responder individualmente. Mas faço aqui agora também o agradecimento público para todo mundo. Valeu? Eu quero falar com algumas coisas com vocês, e principalmente dois assuntos mais importantes, que é o aumento das mensalidades e a possibilidade da volta do Willian, tá? Lateral direito, que já jogou aqui também na época, né, 2015, 2016, e a gente tem algumas coisinhas para falar. Mas antes eu só quero te lembrar que os conteúdos aqui do canal são para kto.bet.br, a melhor casa de apostas do Brasil. Roda lá, vai conhecer. Tem um link no comentário fixado, tem um link também na descrição do vídeo ou até aqui no QR Code que está na tua tela. As odds são as melhores. A jogatina ali, o sistema é o melhor também. Regularizada, novo login, totalmente seguro. Velho, conhece a KTO. Tenho certeza que tu vai te apaixonar e principalmente, né, cara, te divertir muito. Faz o seguinte, se tu não tem mais de 18 anos, sai fora. Tá? Porque é um ambiente para adultos e brinca sempre com responsabilidade e moderação, tá? O Inter nessa semana, hoje o Inter tá de folga, tá? Volta só na terça-feira. Jogo no sábado, vitória, né, diante do Monson, classificação, primeiro geral, né, entre todos do Campeonato Gaúcho e tal. Aí folga no domingo, folga na segunda e volta na terça-feira. Quem deve ir ao CT ou fazer algum trabalho específico é Alan Patrick, Wesley, Bruno Tabata, jogadores que estão ainda precisando, né, de fisioterapia, como por exemplo Gabriel Carvalho, então são o Bruno Gomes, que estão no departamento médico por conta de cirurgias, tá? Mas a gente está, claro, né, na expectativa também do retorno do Bruno Tabata e do retorno principalmente dos jogadores que foram campeões sul-americanos, né? O Henrique Menck, o Gustavo Prado e o Ricardo Matias. E o Ricardo Matias, inclusive, agora no último jogo que o Brasil atuou, chegou a fazer um gol de cabeça, um desvio de escanteio, né? E também deu uma assistência. O que não deu para entender é por que o Ricardo Matias não foi titular ao longo de todo o tempo, né? Porque uma vez nos amistosos preparatórios ele botou 200 gols para dentro, né, das redes, e depois quando chegou na hora do pega acabou no banco de reservas, tá? Mas então tem esses 3 jogadores, o goleiro nem tanto, né? Porque claro, o Antony fechando o gol e não tem nem possibilidade, né, de entrar o Henrique, mas o Prado e o Matias são importantes, né? Principalmente porque a gente está precisando de gente ali na área da linha de 3. Tá? O Gustavo Prado jogou muito bem pelo lado, não jogou centralizado, e
a gente pode pegar daqui a pouco ter uma opção, seja pro lado direito, seja pro lado esquerdo. Ele faz os dois, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí. Um dos assuntos que vai ser pauta agora ao longo de toda segunda-feira é o aumento das mensalidades, tá? E eu tô querendo falar com você sobre isso, porque eu quero trazer algumas partes de um documento que eu consegui hoje, que vai ser passado, inclusive, na reunião do Conselho Deliberativo. E eu vou botar na tela algumas imagens que eu acho que é importante que a gente destaque. O Inter, e isso é importante também pelo seguinte, né? Hoje a gente descobre o quanto o Inter ganha de dinheiro com o quadro social mensalmente. Tá? O Inter ganha 8.258.000 e alguma coisinha em cima dos 140.317 sócios que tem. Tá? Isso eu acho que é importantíssimo. Entre os diversos planos, né? Mas os mais conhecidos são a Academia do Povo, Nada Vai Nos Separar, o Campeão do Mundo e a Carteira Vermelha. A Carteira Vermelha que é a mais cara ali desse quarteto, como vocês estão vendo, 137,5. Tá? Só que o Inter espera reajustar estes valores porque desde 2020, perdão, o Inter não aumenta a sua mensalidade. E aí, naquela ocasião, já ficou abaixo também do que eles projetaram. Eles tentaram fazer com o IPCA e tal, usaram o valor da inflação, tá? Só que aí eles querem destacar agora, a direção quer destacar que o Inter tem a quinta menor mensalidade do país. Como, por exemplo, só para ter, em média, claro, né? Se a gente pegar a média, por exemplo, dos outros clubes, o Fluminense lidera lá, né? Deixa eu ver aqui, R$ 236 em média, tá? O Inter, por exemplo, tem a metade da média do Grêmio, por exemplo, tá? E aí tem ainda, claro, né, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, que tem mensalidades menores, mas que aí depois, na hora de comprar o ingresso para o estádio, eles compensam na questão desse valor, tá? E aí a gente tem aqui, ó, se a gente pegar a variação do que vai acontecer em cima do reajuste, o Inter passaria a ganhar de 8.200 e alguma coisa, passaria para 10.300 e alguma coisa. Isso daria um acréscimo, né, mensal de 2 milhões de reais, sendo que o impacto no ano, 25.200 e alguma coisa. Tá? Ou seja, 2 milhões a mais em ano, vamos dizer, sei lá, um pagamento de um Borré, de um Enervalência, né, por mês. Então, esse é um dos argumentos também que o Inter vai trazer, né, ou que o Inter vai levar para os conselheiros hoje à noite. O movimento Intergrande já destacou que é contra, né, o valor proposto pela direção, mas que ele, Intergrande, acha que tem um outro número aí para fazer a correção e que daí, claro, né, vai à votação, vai debater e tal. Eu não tenho os números aqui, até porque é o seguinte, né, cara, não é que não interessa, tá? Mas é que esse assunto lá na reunião vai ser debatido a exaustão, assim, porque, por exemplo, daqui a pouco vai chegar um movimento e vai, eu sugiro X%, porque esse X% vai acrescer esse valor, vai ter esse impacto, esse resultado. Por exemplo, neste contexto ali de aumento, a gente tem alguns sócios que têm 4, 5, 6 carteiras que de repente não vão conseguir pagar 6 carteiras. E algumas pessoas me procuraram no pátio sobre isso, inclusive, agora nesse final de semana no jogo contra o Monson. Então é outro debate que vai ser certamente, né, falado hoje à noite, tá? Eu quero falar com vocês também sobre o William, o lateral direito, né, que queria estar aqui no Internacional já em 2024. 2024, porque depois ele acaba indo para o Cruzeiro, é o melhor lateral brasileiro, inclusive, né? Melhor lateral direito do Brasil. O que se fala é que o William quer sair do Cruzeiro, porque, principalmente, né, vem chegando reforços lá e tal, e ele não estaria mais feliz em cima do que está acontecendo em Belo Horizonte. E aí ele teria conversado com integrantes do departamento de futebol do Inter, e principalmente com o staff próprio,
para que o staff conversasse com a direção de futebol do Inter e tentasse compor alguma negociação para ir, né, ou para voltar a Porto Alegre. O Cruzeiro só aceita vendê-lo. O Cruzeiro não aceita liberar o jogador. Até porque a gente tem uma questãozinha com o Wesley, né? O Inter tá devendo o Wesley para o Cruzeiro. O presidente do Cruzeiro, lá o da SAF do Cruzeiro, já falou várias vezes que chegou já aí, inclusive, né, na justiça para cobrar o Wesley e tal, e fica falando publicamente do Internacional, né? Não tem uma boa relação a direção do Cruzeiro com a direção do Inter. Mas aí tem uma questão importante, né, que é essa aqui do lado que eu estou colocando, que é um story da namorada do Internacional, do lateral, do ex-lateral do Inter, com uma foto dele vestindo a camisa no Inter e dando a entender que ele quer voltar para o Internacional e que está fazendo força para isso, né? E aí ela diz: suponhamos que você tem uma empresa onde seu funcionário onde seu funcionário está insatisfeito e quer trabalhar em outro lugar, seja por qualidade de vida, por gostar mais da outra empresa ou se identificar mais com o futuro chefe. E você não facilita a saída desse funcionário para ele ser feliz, o que vai acontecer? Ele vai render menos, ele vai faltar ao serviço, ele vai prejudicar todo mundo no setor, ou seja, ele pode até dizer que não e afirmar que ama o atual trabalho, mas não. E no final todo mundo está prejudicado. No futebol também é assim. Algumas pessoas, né, que a gente conseguiu conversar, assim, que tem trânsito na direção de futebol do Cruzeiro, afirmam que o Cruzeiro está disposto a liberar o William. Tem um valor, claro, né, não vai ser de graça, o William não vai romper o contrato, até porque o Cruzeiro deu chance para o William novamente, quando o William estava sem trabalho. Se vocês lembrarem, o William estava treinando por conta após voltar do Wolfsburg, da Alemanha. O Inter ia contratar esse jogador, só que ele tinha problema no joelho e depois ele teve um problema no tornozelo. E aí o Inter, melhor não. Isso aí vai dar problema lá na frente. No final das contas, o Inter não apostou, ele acabou indo para o Cruzeiro e o resto é história, né? Foi o melhor lateral direito do Brasil, eleito aí agora na seleção do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, o que me dizem? Tem chance? Até tem, mas é uma negociação bem complicada, principalmente pela não relação, né, que Inter e Cruzeiro têm no momento. Ainda que o D'Alessandro, né, também pode ser uma pessoa essencial nessa parada, porque conhece a galera do Cruzeiro, né, e que pode daqui a pouco fazer aí um meio-campo interessante. Vale lembrar que a torcida do Cruzeiro detestou também um vídeo uma vez na noite, que o William disse que gostaria de voltar para o Beira-Rio e que o melhor amigo dele era o D'Alessandro. E isso aí não pegou nem um pouco bem também na direção do Cruzeiro, que aí mais um motivo para eles não liberarem ou não facilitar qualquer negociação. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar aquele like, de te inscrever no canal e principalmente compartilhar o conteúdo para o maior número de colorados possível. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau!